A Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, FAB, para investigar alegações de objetos voadores não identificados, OVNIs, na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada há 4 meses e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Os objetos observados nos registros militares recebem a alcunha de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades notificados pela imprensa local, que reportavam supostos ataques à população. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa. Entre os meses de outubro e dezembro de 1977, foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do Comar. A operação teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 1977, mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivo específico relacionadas às investigações de OVNIs foram realizadas durante o ano de 1978. A Operação Prato surgiu dentro de um contexto mais amplo, onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando em outubro à Baía de Marajó e a capital Belém. Durante o deslocamento do fenômeno OVNI, houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram enorme terror entre as populações locais. No dia 14 de julho de 1977, um jornal do estado do Maranhão notificou encontros com estranhas luzes voadoras relatados pela população da Baixada Maranhense, microrregião com 21 municípios, geograficamente próxima à Ilha dos Caranguejos. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que de tão luminoso caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Ariquipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. Na capital federal, o Jornal de Brasília, no dia 30 de julho de 1977, trazia informações, dando conta da extensa área geográfica onde haviam sido observadas luzes do céu. Habitantes de vários municípios na Baixada Maranhense sofriam crises nervosas. O medo e o pavor tomou conta dos moradores do município de Viseu, que localiza-se às margens do rio Gurupi, fronteira natural entre os estados do Pará e Maranhão. A imprensa também registrou nesse município o aparecimento de luzes do céu e supostos ataques com raios à população, além da presença de uma atividade capaz de sugar sangue de suas vítimas. O período temporal das notícias do Pará coincide com as das publicações do Maranhão. Em 10 de julho de 1977, várias histórias foram publicadas sobre a lanterna com luz forte que rondava os arredores de Viseu. Por exemplo, a de 2 moradores mortos após serem chupados por uma luz voadora. Mas o delegado e um deputado esclareciam que ninguém sabia informar a identidade das vítimas. Naquele dia 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica, o Irangê de Holanda Lima, estava muito ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional Comar 1 de Belém. Pela primeira vez, desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria que relatar aos seus superiores.
Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: vi luzes, nada mais. Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Frávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um objeto enorme de cerca de 100 metros de comprimento sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante a 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, foi fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida. Era um objeto voador não identificado, um OVNI, e no interior dele supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Protássio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação e a sua decisão até hoje intriga ufólogos. Por essas e muitas outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país, desde que os primeiros relatos começaram a surgir em setembro do ano de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeuá, entre outros povoados de Belém, garante que foram atacados por raios luminosos vindos do céu. Segundo relatos de uma médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura, febre e ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa ou luz vampira. Um jornalista disse que nunca se esqueceu do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam que foram atacadas por luzes que desciam dos céus e extraíam o sangue delas. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era a obra do demônio ou castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço e ainda outras empunhavam paus, pedras, espingardas. E diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. Durante o dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. Durante a noite, se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs que se tem notícia no mundo. Conforme o relatório redigido por um psiquiatra, ele deu o veredito que aquilo se tratava de histeria coletiva. Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que os jornalistas, repórteres, estavam agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico. Diziam alguns jornalistas que trabalharam durante as investigações naquela época. A certa altura da operação, agentes do Serviço Nacional de Informações, SNI, foram chamados para ajudar nas investigações. Um dos agentes, oficial da SNI, deslocado para Belém, em seu primeiro dia na Ilha do Mosqueiro, a 80 quilômetros da capital, avistou por volta das 8 horas da noite um objeto luminoso. Ele disse que o objeto piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e em seguida desapareceu em grande velocidade. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda, lamenta um editor da revista de ufologia. A aeronáutica afirmou que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas nem todos acreditam nessa resposta. No mês de agosto de 1997, o capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista, entrou em contato com uma revista de ufologia no Brasil. Na sua casa, o coronel reformado contou detalhes da operação.
voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar em 16 horas de filmagens nos formatos Super 8 e de uma grande coleção de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, dizia ele, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas, declarou o capitão à revista de ufologia. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto da casa com um cordão do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado